Senhor Diretor, está aqui escondido um pequeno tesouro. Agora não está propriamente escondido, mas é de facto um pequeno tesouro. É um tesouro, desde logo do ponto de vista patrimonial, mas também é um tesouro do ponto de vista, digamos, da história que ele em conjunto encerra. Quando digo em conjunto, digo o conjunto formado por todas estas peças que aqui estão. São peças, todas elas do século XVII, e todas elas pertenceram ao convento de São Francisco, ou para sermos ainda mais rigorosos, à igreja do antigo convento de São Francisco. De maneira que se avançou para este núcleo museológico, aqui situado na Biblioteca Municipal, chama-se justamente Núcleo Museológico da Igreja de São Francisco, por duas razões muito simples, a primeira das quais, e óbvias também, a primeira das quais tem que ver com a preservação e a conservação e a divulgação de todas estas peças, e a segunda das quais digamos, estabelecer um fio condutor de maneira que estas peças, estando aproximadas, acabam por contar as histórias umas das outras, e ao mesmo tempo a história, evocando a memória desse que foi uma importante igreja de Vila Real, que esteve em Vila Real durante cerca de 400 anos, para depois ser demolida, trocada por uma garagem de automóveis numa zona... Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Esta igreja, a Igreja de São Francisco, foi demolida em 1956. O que é que nos pode contar sobre essa igreja? Muitas pessoas não têm conhecimento que sequer existia, não é? Que sequer existiu. A Igreja de São Francisco foi demolida, diríamos nós hoje, do alto do nosso século XXI, foi demolida há 70 anos. Foi infelizmente demolida. Cumprem-se agora 70 anos. Era a igreja do antigo convento de São Francisco, digamos, o edifício do convento ainda se conserva, estruturalmente falando. Neste momento o quê? É onde está sediada, não é? Onde está estabelecido o quartel da Guarda Nacional Republicana. E imediatamente a norte estava a igreja de São Francisco, a igreja do convento que lhe estava adoçada, não é? Pois a igreja, entretanto, vamos lá ver se eu consigo concentrar isto numa história relativamente curta. O que acontece é que o convento é fundado em 1573, portanto, parte final, digamos assim, do século XVI. Foi pedida por Diogo Dias Ferreira. Diogo Dias Ferreira, que dá ainda hoje o nome a essa rua, que desce no sentido do antigo pavilhão, creio que se chama Pavilhão Diogo Cão. Sim. Diogo Dias Ferreira é o nome do homem que fundou, do principal entusiasta, que no século XVI reuniu bastantes forças e congregou bastantes vontades no sentido de fazer avançar, com sucesso, essa construção de, como se dizia na altura, uma obra pia. Ele não tinha filhos, tinha-se mantido ao longo de toda a sua vida no estado de celibato e, portanto, achou a determinada altura da sua vida mais avançada que, tendo posses como tinha, as queria investir numa obra desta natureza. Foi a partir daí que surge, digamos, o convento, também com muitos contributos de outras pessoas da época e de entidades importantes como o Marquês de Vila Real e o próprio rei de Portugal, que era Dom Sebastião. A igreja é fundada a partir de 1573, o convento, vamos arredondar e dizer, é fundado a partir de 1573, e toda a história corre até 1834. Ora, em 1834 são extintas em Portugal as ordens religiosas masculinas, desde logo, e exclaustrados, isto é um palavrão, mas é assim, quer dizer, postos fora dos claustros os frades, no caso os frades franciscanos. E para usar uma expressão que não era daquela época, poderíamos dizer nós assim, quer dizer, o convento foi nacionalizado e todos os seus bens passaram para a posse do Estado, sendo que no ano seguinte, 1835, se entrega, afinal, à Ordem Terceira de São Francisco. Ela ainda existe hoje, chama-se Fraternidade de Vila Real da Ordem Franciscana Secular, é, por exemplo, a entidade detentora da Igreja do Calvário e é, por exemplo, a entidade que organiza a procissão de Bom Jesus do Calvário, que vai ocorrer por estes dias. Portanto, a Ordem Terceira de São Francisco fica com a igreja e com todas as imagens e alfaias e vai manter essa igreja na sua posse até 1955. Depois queixava-se na altura a Ordem de que não tinha meios para manter essa igreja, que tinha entrado num processo de degradação e lhe trazia muitos custos. Tinha por seu turno a Ordem Terceira a Igreja do Calvário, como tem hoje, e decidiu pô-la à venda com autorização
do Bispo e sobretudo da Santa Sé, porque a Ordem Terceira e hoje a Fraternidade que lhe sucede, do ponto de vista do próprio nome, dependem, curiosamente, diretamente de Roma e não do Bispo da Diocese. E decidiram então, depois foi comprada? A igreja foi comprada, foi vendida e comprada, portanto, em 1955 e foi demolida em 1956. Foi o fim de... Portanto, quem a comprou não tinha qualquer interesse em restaurar, nem... Não, a ideia era justamente comprar o espaço, fazer daquele lote, para usar outra expressão que não era daquele tempo também, e ali se construiu uma garagem que ainda lá está hoje, não é? Uma garagem de automóveis, uma bomba de gasolina, quer dizer, na altura não nos questionámos enquanto vilarrealenses suficientemente, mas eu não costumo olhar muito para isso, porque 70 anos é muito tempo e as pessoas não se podem esquecer de que a evolução das mentalidades também justifica abordagens que na altura se faziam e parecem hoje muito estranhas. E não houve qualquer tipo de resistência, porque nós até somos bastante religiosos aqui. Não. Houve alguma resistência, mas uma resistência, digamos, mais pelo ponto de vista quase satírico, não é? Do que por outra via, quer dizer, as pessoas acomodaram-se a isso, corriam umas quadras populares. Vou tentar ver se me lembrar uma que não se pode dizer, mas outra talvez possa, deixem cá ver Pode dizer na mesma, aqui pode dizer se sair aquela que não pode ser dita, depois vocês fazem o favor de cortar. Portanto, a igreja de São Francisco, com seus altares e paredes, foi vendida pelo bispo para comprar um Mercedes. Oposição houve, não é? Mas uma oposição muito popular e muito jocosa, por assim dizer. A partir daí, de 1954, este património vai se dispersar. Porque quando foi vendido o edifício, mas tudo o que estava dentro era da posse de quem? O que estava dentro da igreja de São Francisco era sobretudo da pertença da Ordem Terceira de São Francisco. Okay. Mas depois a Ordem Terceira de São Francisco também tinha as suas limitações no que diz respeito ao armazenamento de todas essas imagens. Uma parte muito considerável, significativa pelo menos, desse património móvel está na Igreja do Calvário. Mantém-se ainda hoje na Igreja do Calvário. Mas outra parte foi-se dispersando. Por exemplo, neste núcleo museológico nós reunimos peças que, tendo sido dispersas a determinada altura, acabaram por se reunir sob, digamos assim, a alçada, não é? Da própria Câmara Municipal, isto é, do município de Vila Real. Essas peças andaram mais ou menos dispersas, mais ou menos esquecidas, os anos foram passando, as décadas foram passando, os meus colegas das gerações anteriores que trabalhavam na Câmara Municipal foram-se esquecendo à medida que as gerações se sucediam, mas foi possível, digamos, localizar todas estas peças, saber a que Então, em que momento é que decidem restaurar e fazer essa investigação da origem destas peças? Essa decisão mais estratégica de constituir um núcleo museológico que preservasse de facto este conjunto é relativamente recente, não é? É uma ideia com cerca de 2 anos, começámos a trabalhar há cerca de 2 anos na divisão e concluímos esse trabalho um ano depois, sendo certo que não nasceu o trabalho todo há 2 anos, há muitas coisas que iam sendo feitas. Por exemplo, algumas destas peças já tinham sido expostas e estavam à guarda do Museu de Arqueologia Numismática. Não faziam, era parte de uma exposição permanente. Ora, nestas condições, fazem parte de uma exposição permanente. É isso que é importante também explicar aos vilarrealenses e que qualquer pessoa que queira visitar aqui o núcleo, que esta é uma exposição gratuita. Sim, o acesso é livre, é gratuito. Entre as 9h30 e as 16 horas todos os dias podem ser visitados. Aqui na sala do piso inferior da Biblioteca Municipal de Vila Real. Sim, é uma sala num dos pisos da biblioteca, está junto à própria sala de leitura número 2, que tem, sobretudo nesta altura do ano, um horário mais reduzido, porque a procura da biblioteca também diminui nestes meses de verão, de maneira que uma sala de leitura chega-nos para dar resposta aos utentes. Mais fácil é, nesta altura, aqui aceder. Mas, insisto, durante todo o ano este núcleo museológico está à disposição das pessoas entre as 9h30 da manhã e as 4 horas da tarde. Agora gostávamos de perceber um bocadinho da história deste acervo.
cada uma das peças. Assim, mais ou Ou de menos, das mais algumas das importantes. peças. Algumas. Um traço comum a todas elas, portanto, é que são peças do século XVII. Uhum. Estamos a falar, portanto, de peças com 400 e tal anos. Nós temos 2 grandes quadros, os tais que andaram mais perdidos e foram... E foi também mais são os que estão difícil. mais degradados. Sim, entretanto sofreram uma intervenção grande de conservação e restauro e estão, portanto, estabilizados, e todas estas cores que aqui vemos nem sequer apareciam atrás da sujidade, não é? Foi preciso remover toda a camada de sujidade e consolidar todas estas tintas e pigmentações, não é? Que aos poucos se vão soltando por força do andar dos tempos. Estes 2 grandes quadros são os tais que estavam no Salão Nobre durante décadas da Câmara Municipal, não se vendo já a sua proveniência, a sua origem. Mas depois encontramos, curiosamente, ou coincidentemente, ou por sorte, num inventário que em 1834, quando se extingue o convento de São Francisco, o Estado pede, ou exige, ou organiza, vamos dizer assim, e nesse inventário aparecem dois grandes quadros de São Francisco e Santo António. São estes 2 grandes quadros que temos atrás de nós, um invocando São Francisco, outro invocando Santo António. Cá está, são quadros, digamos, de matriz franciscana, e estavam no altar-mor da capela, desculpem, da igreja de São Francisco. Mas não sabemos quem os pintou, nem qual é que é a origem, nada. Não sabemos, não são peças assinadas. Na altura também não era costume assinarem-se as peças. Sabemos que Isto é barroco, não é? É tudo barroco. Estilo barroco, É claro. tudo barroco. São barroco estes 2 quadros, tal como ao barroco pertencem aqueles outros 2, um representando os mártires de Marrocos, que é um conjunto de figuras importantes para a história franciscana, por assim dizer, e outro representando sobretudo Santa Clara, também franciscana. Esses 2 outros quadros que se encontravam na igreja, sim, mas dentro da igreja havia capelas. Uma delas era a capela da Ordem Terceira, também enorme, do tamanho de muitas igrejas de hoje e da época. Esses quadros a que me referi, mártires de Marrocos e Santa Clara, são de facto nitidamente de uma qualidade técnica que faz perceber que são Estes eram os que estavam no Museu de Numismática, estavam em melhores condições. Estes estavam à guarda do Museu de Arqueologia e Numismática. Aliás, aqui há peças que estão à guarda, agora todas da Biblioteca Municipal de Vila Real, mas estão inventariadas, não apenas na biblioteca, outras estão inventariadas, por exemplo, no Museu de Arqueologia e Numismática. Mas a biblioteca também já tinha outras coisas que vinham do Convento de São Francisco. Uma dessas coisas que aqui está, agora estou a dizer coisas assim... Era o livro. É este livro, que é um incunábulo, quer dizer, chama-se incunábulo aos livros que são impressos ainda no século XV, não é? Portanto, desde que Gutenberg inventa... Então é anterior aos quadros? É anterior aos quadros, portanto é um incunábulo, um livro impresso cerca de 1500, portanto no final do século XV, e depois, claro, os livros tinham uma duração, ainda hoje têm, veja lá, este é um livro que está aqui, vivo, se pode dizer assim, há mais de 500 anos, não é? Poucas pedras em Vila Real, quanto mais livros. Poucas pedras em Vila Real têm 500 anos, não é? Talvez as da Sé e pouco mais. De maneira que este livro representa também um conjunto importante de livros da biblioteca do antigo convento de São Francisco, que quando justamente esse convento foi extinto, deram origem à Biblioteca Pública Municipal de Vila Real. É esta onde nos encontramos, que entretanto passou por 5 edifícios diferentes, mas é uma das 5 bibliotecas públicas mais antigas do país. Foi fundada em 1839 por Dona Maria II e foi fundada justamente porque não havia que fazer àqueles livros todos Que estavam no convento de São Francisco e aos que estavam no convento de São Domingos. Portanto, naquilo que é hoje a Avenida Carvalho Araújo. Com esses 2 conjuntos, constituiu-se a Biblioteca Pública, que começou por funcionar justamente no edifício do antigo convento de São Francisco. O convento nacionalizado, não é? Por aquele edifício nacionalizado passou, por exemplo, o Regimento de Infantaria 13. O Regimento de Infantaria 13 esteve naquele convento desde 1800, agora tenho medo de falhar na data, 1883, arrisco eu sem ir ver papéis, mas talvez 81, creio que 83, até 1952, a altura em que se inaugura este quartel
atual. Mas mais tarde veio a Guarda Nacional Republicana, mas antes também lá tinha estado, ainda antes do Regimento de Infantaria 13, tinham estado outras forças militares que por aqui passavam, por exemplo, o Claro, era batalhão, um edifício público. o batalhão de usado. Caçadores de Fez. Sim. Olha, sabe uma coisa que me lembrei agora? Diga. Foi lá que funcionou a primeira escola normal, ou seja, mais tarde dir-se-ia a Escola do Magistério, portanto, a formação de professores em Vila Real também começou ali naquele edifício, ainda no século XIX. Muitas coisas foram passando por ali. Mas este livro, voltando um bocadinho atrás, este livro contém o quê? Este é um livro muito engraçado, porque para além de ser muito antigo, é um livro de canto-chão. É um santuário, diz-se em latim, chama-se em latim, portanto... Está escrito em latim? É, como quase a totalidade dos livros dessa época, mas é muito engraçado até visualmente, porque sendo um livro de música, de canto-chão, aí tem as suas pautas, não com 5 linhas como as pautas que hoje usamos, mas pautas apenas de 4 linhas, com aquelas notações todas, para que, por exemplo, os frades franciscanos se pudessem organizar nos seus cânticos. E depois temos também aqui um brasão, que era o brasão de... Este brasão em talha dourada, muito impressionante e bem esculpido, era o brasão justamente da família de Diogo Dias Ferreira, isto é, o fundador do convento. Está em muito boas condições. Está, para uma peça também do século XVII, está em muito boas condições, sobretudo tendo em conta, claro, também sofreu aqui umas ações importantes de restauro. Eu tenho 2 colegas conservadores restauradores e eles perderam aqui uns meses à volta destas peças todas. Mas, de facto, por sorte, e tendo em conta, digamos, os sítios pelos quais foi passando, sempre que se mexe numa peça, ela está muito mais sujeita, torna-se suscetível, ou porque muda, ou porque é deslocada simplesmente, ou porque muda de condições ambientais. Este brasão da família do fundador do convento de São Francisco, Diogo Dias Ferreira, é de facto uma peça muito bonita e encontra-se em relativo bom estado. Algumas outras peças estão também ainda na igreja do Calvário. Por exemplo, a igreja do Calvário, da Ordem Terceira de São Francisco, que entre 1834 e 1955 deteve a posse da própria igreja, portanto, uma parte até muito considerável dessas alfaias religiosas e imagens. Mas elas estão ainda em exposição? Não estão muito em exposição, mas elas existem. A Igreja do Calvário, que é um dos mais belos templos de Vila Real, foi construído ao longo de séculos e ampliado desde 1680 sobretudo até ao século XIX. Tem, por exemplo, uma cave, quase como se fosse uma cripta, não é? Portanto, tem ali uns locais de armazenamento muito... Mas já consideraram a hipótese de incluir esses objetos aqui no museu? Não, porque eles não são nossos, não é? Digamos, mas não há boa vontade também ali de... Eu acho que eles estão bem, quer dizer, se a Ordem Terceira, a atual fraternidade da Ordem Franciscana Secular, assim se chama, desde os anos 70, mas com certeza se tem apego àquele património deve guardá-lo e tem guardado bem, eu creio que o tem guardado bem nas últimas décadas. Muito obrigada por esta entrevista e obrigada pela preservação do nosso património. É o nosso trabalho, mas temos muito gosto também em que ele fique para todos nós. É de todos nós. Muito obrigada.